A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Louvado seja Deus por mais um momento glorioso diante da presença do Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, estou muito feliz de poder falar com você hoje. Hoje eu completo 30 dias, que eu me libertei do jugo, um jugo desigual. Eu fui liberto do vale da sombra da morte, aonde o meu Deus, com a tua mão poderosa, me resgatou daquele lugar e me deu a vida. É assim que Deus quer fazer com você. É assim que Deus quer fazer com a tua família. Deus tem prazer em abençoar. O que você precisa fazer, e nós precisamos fazer, é tomar posições. Porque os dias são maus, a luta vem. É como falou o Senhor Jesus, João 15,16. No mundo tereis aflições, não temas, eu venci o mundo. É fácil? Não é fácil. Lutas virão, sempre. Porque para servir a Deus, você precisa renunciar a muita coisa. Renunciar à vaidade, renunciar o orgulho, a mentira. Renunciar a situações que muitas pessoas podem entender que é impossível. Não compreende, porque não tiveram encontro com Deus. Mas quando você, meu irmão, minha irmã, passa a ter um encontro com Deus, intimidade com Deus, você muda o seu vocabulário, você muda o seu caráter, você muda a sua busca. Você passa a ter objetivos, alvo a prosseguir, alvo a atingir. E nós, cristãos, temos um alvo a atingir diante de Deus. É chegar aos braços do Senhor Jesus, crendo que Ele é o resgatador, salvador, e foi Ele que nos deu o quê? A salvação. A salvação. Mas para isso você precisa, meu irmão, se aproximar de Deus, louvar a Deus, buscar a Deus, ter intimidade com Deus. Eu vou ler para você uma passagem bíblica aqui, onde fala que alguns desafios na sua vida você vai encontrar, mas se você ler aqui, você vai vencendo e vai conseguindo oportunidades. Na sua luta, você sozinho você é fraco, você sozinho você é pequeno, mas quando você junta-se a Deus, aí você passa a ser forte mais que vencedor. Então veja aqui, eu passei 11 dias internado no hospital porque eu fui acometido pelo Covid-19. E você sabe, eu divulguei na rede, nos sociais, do Face, e depois nas duas lives, que aconteceram comigo. E como Deus me resgatou dali. Hoje estou aqui para testemunhar dos feitos de Deus. Como Deus é tremendo. Eu quero dizer para você, assim como no livro de Samuel 17, no capítulo 47, diz assim, aleluias, 17, versículo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Seus inimigos, que não são poucos, eles vão sentir a mão de Deus contra eles. E tem mais, o Senhor vai te pôr você numa mesa com Ele, na presença dos seus inimigos. Porque o que Deus quer para você, o que Deus tem para você, é aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ainda ao coração do homem. São coisas grandes, amém?
A paz de Jesus. Então aqui eu estou lendo aqui uma mensagem bíblica hoje para você, no livro de 1 Samuel 17. Quando aqui, todo mundo conhece a história, né? De Davi e Golias. Amados, foi uma história linda. Isso está na Bíblia porque é verdade. Amém? Diz assim que os filisteus naquele tempo lutavam contra o povo de Israel. Os filisteus ali eram pessoas que queriam tirar a paz de Israel. E a Bíblia diz assim, 17, versículo 1. Ajuntaram-se os filisteus e as suas tropas para a guerra. E, aleluias, e a guerra, ela estava ali entre os filisteus e o povo de Israel. Só que os filisteus ficaram ali, reuniram ali em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e Éfes e Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte de um lado da Além e os israelitas no outro monte do lado da Quem. Então existia um abismo, existia um espaço de um para o outro. O povo filisteu, onde tinha aquele homem de quase 3 metros de altura, 6 côvados. Esse homem ameaçava qualquer um que viesse para pare com ele, da parte de Israel. E eles chegaram num acordo, quem vencer o filisteu ou o israelita, então um vai ser povo do outro, dominante do outro. Só que, quando o povo de Israel via o Golias, morriam de medo, tremiam e fugiam. Inclusive Saul. Amados, mas Deus é Senhor. Deus sabe com quem Ele pode contar. Eu não sei qual é a tua visão do poder de Deus. Eu só sei que a visão de Deus ele é sobremaneira infinito. A misericórdia de Deus é infinita. E o poder dele, ele dá para quem ele quer. Assim como o galardão está na mão dele, dá para quem ele quer. E Deus aqui aprove acontecer essa passagem bíblica. E olha que a sua aparência, a sua estatura, a sua elegância, o seu conhecimento, a sua força física, talvez seja bom para algumas coisas, mas não para enfrentar as adversidades da vida. Enfrentar aquilo que só Deus pode dar força. Você pode se achar tão grande, mas pode ser dificuldade de concluir seus projetos de vida, concluir os seus sonhos. Quando você luta uma luta sem Deus, você está fadado a uma derrota. Por isso, veja só. Porém Saul, versículo 2, e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3, estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas do outro monte, do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia canaleiras de bronze nas pernas e o dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 6 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Falou filisteu, ameaçando Israel. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis.
Disse mais o filisteu: hoje afronto a tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Meu irmão, minha irmã, quando esse povo de Israel, o povo de Deus, afrontado pelos filisteus, ouviram a voz do Golias e temeram, é porque eles estavam faltando intimidade com Deus. Está faltando aliança com Deus. Não pense você que Deus esquece dos seus. Não pense você que Deus desampara os seus. Não. São os seus pecados, suas iniquidades que separam você de Deus. Por isso, esse povo temeram a Golias. O Saul aqui estava perdendo a unção, estava perdendo a bênção. Saul estava mudando a sua natureza, a sua opinião. Aleluias. Então, amados de Deus, o que aconteceu? O Jessé mandou Davi visitar os filhos, visitar os irmãos. E ali levar algo para eles, um alimento, uma comida e tal. E também para encontrar com Saul, ou então aquele comandante de 100. E o que aconteceu? Saul era apenas um pastor de ovelhas. E que no seu trabalho ali, sem que ninguém visse, enfrentou dificuldades, enfrentou lutas. E ele era um homem aguerrido, porém não precisava de holofote, não precisava de chamar a atenção das pessoas. Quando via a situação, ele ali diante de Deus ia lá e ali resolvia, Deus dava para ele a vitória. Então aqui no versículo 2 diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Então o Jessé já era velhinho. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram a guerra. Chamavam Eliabe, primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. Então o filisteu ficou ali perseverando, lutando contra Israel por 40 dias e ameaçando-os. E ele sempre fugindo. E olha o que aconteceu. E disse Jessé: Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos um efa de farinha, deste trigo, tostado, e estes 10 pães, e corre e levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e darás a prova de como passam. Então ele estava preocupado com os 3 filhos. Vai lá, leva para eles esses alimentos, visita eles, vê como eles estão, me dá notícia de volta. O pai zela pelos seus filhos, sabendo que numa hora de guerra, contra um pessoal difícil, perigoso, os filisteus. Então ele estava preocupado. Pegou Davi, que era o mais moço, cuidava de ovelhas, era um menino ruivo, um menino de pouca aparência, e mandou lá. E Davi foi fazer a vontade do pai dele, de Jessé. Bom, então, aleluias, versículo 19. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá. O vale de Elá, onde ficava o confronto com os filisteus. Os filisteus ficavam no vale de Socó e os israelitas nos vales de Elá. Aleluia. Pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem,
correu a batalha e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falaram a Davi, e Davi ouviu. Então o Golias começou a ameaçar de novo a Israel. E o Davi passou a ouvir pela primeira vez. Não gostou. Tem coisas que você vai ouvir, ou você vai ver, e você precisa, pelo amor de Deus, até uma reação. Se você concorda ou discorda. E aí buscar o quê? Força em Deus para ter uma atitude e fazer aquilo ali, seja maldição, virar bênção. Amém? Você tem esse crédito com Deus quando você se aliança com Ele. Você passa a fazer o que Ele fazia e até mais, disse Jesus. Então, no versículo 24, aleluia, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do meu Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E aqui deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Davi respeitou o irmão, né? Que fez? Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro lado e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Aleluia. Amados, Davi tinha enfrentado situações adversas lá nos pastos, lá cuidando das ovelhas, leão, urso, e ele não deixou uma ovelha ser sacrificada. Você sabe quanto que é a tristeza de uma ovelha sendo triturada pelos dentes do leão ou de uma ursa? É assim, meu querido, que o inimigo pega um familiar seu e leva para a escravidão das drogas, da bebida, dos vícios, aonde uma pessoa que era tão legal, tão bem de vida, tão certa, cuidadosa, zelosa, de repente, por um convite de um amigo, por uma situação, deixou aquele caminho a trilhar outros caminhos e se entregaram aos vícios das drogas. Querido, e aí vem o leão e triturar aquela pessoa, esganar. O bom pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele vai na frente das ovelhas, ele não abandona a ovelha. Davi era um pastor de ovelhas. E esse Davi, que na Bíblia representa Jesus, ele também cuidou das ovelhas, não deixou que o leão fosse lá e triturasse as suas ovelhas. Quando você está sendo cuidado por Jesus, a sua história muda. Quem vai fugir não é suas ovelhas, quem vai fugir é o diabo, é o inimigo, são os gigantes. Amém? Então, Davi aqui falou com o irmão, aleluias. Então, chegando, aleluias, o irmão dele começou a falar: sei da sua, aleluias, Davi, vai ter Senhor contigo. Tá bom. E
Versículo 34. Respondeu, não, desculpa, irmão. 31. Ouviram as palavras de Davi, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém? Aí Saul vestiu a Davi da sua armadura e depois sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amados, você não pode vestir a armadura de ninguém. Cada um no seu quadrado. Você teme um Deus, você tem confiança em Deus, você busca nele, você crê nele. Você sabe que tem pessoas que não é como você. Pessoas de fé dúbia. Pessoas que não creem. Creem na força do quê? Do braço. Na força do seu poder financeiro. Do seu intelecto. Mas se você crê em Deus, creia que muitos creem em carros e cavalos, em armas. Mas quem crê em Deus é como um monte de Sião, nunca se abala. Davi creu. E aqui ele provou que Deus é bom e defende os seus. Amém? Aí ele diz assim: Davi diz: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amados, Davi pegou 5 pedras. Ele sabia que uma só era suficiente, mas ele pegou 5. Você tem que buscar o melhor, você tem que se precaver. Amém? Mesmo em situações fáceis, imagina de luta contra um guerreiro que todos eram ameaçados. Então foi. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs numa foge de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 41 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e seu escudeiro iam diante deles. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço e ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus e pelos seus deuses amaldiçoa? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e à besta fera do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ei,
Querido, qual é a tua convicção na vida? Qual é a tua certeza? É que você crê no seu 38, na sua pistola, no seu aparato de arma que você tem, armamento bélico, ou no poder de Deus que te livra e opera em você tanto querer como realizar? Davi creu que o Deus dos exércitos ia fazê-lo vencedor. Enquanto Golias, com a sua espada na mão, seus capacetes, suas armas bélicas, escudo e tudo mais, achava que ia humilhar Davi e ia dar sua carne às bestas feras. Davi não tremeu, não hesitou. Enquanto o exército de Saul fugia do filisteu, Davi creu em Deus e foi para cima. Situações como eu passei. Outro dia, internado no hospital contra esse Covid-19, que aqui está escrito que eu venci. Na verdade eu não venci nada, irmão. Quem venceu aqui foi o meu Deus. Aqui tem um diploma aqui, um certificado que eu venci o Covid-19. Na verdade, não fui eu que venci. Foi o Deus dos exércitos. Foi o Deus de Davi. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus venceu o Covid por mim. E eu saí daquele hospital em condições perfeitas, graças a Deus, sem nenhuma sequela. E aqui estou para dizer que Deus é bom e aquele que crê nele, ainda que morto, viverá. Davi creu, e para que fosse registrado na história sagrada, Bíblia Sagrada, Davi venceu o inimigo. Você também vai vencer os seus inimigos quando você for contra eles, crendo no Deus de Israel. Amém? Aleluia. Então diz aqui que Davi, tu vens contra mim com espada, com lança e um escudo, eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Contra a enfermidade, contra o Covid, eu orei a Deus, eu busquei nele, eu criei. E Deus me deu força para, enquanto eu estava naquele hospital por 11 dias, nem ver televisão. Pelo contrário, estar meditando na palavra de Deus, ouvindo louvores, glorificando a Deus, intercedendo por pessoas ali do meu lado, sendo entubadas, intercedendo por outros doentes como eu, enfermo ali, paciente. E o Senhor, tem misericórdia dele, dela, meu Pai, em nome de Jesus. Deus guarda esse médico, Deus guarda esses enfermeiros. Pai, opera em favor desse homem, dessa mulher. Senhor, abençoa essa pessoa da limpeza, da faxina. Esses que fazem aí a logística, Pai, que trazem o alimento, leva o sangue para o laboratório, buscam, traz a roupa para trocar as camas, as pessoas. Senhor, toma essas pessoas em suas mãos. Então você crê que Deus ainda é o que opera milagre. Então você clama e Deus se agrada na sua oração intercessora. Davi creu em Deus e Deus o fez o quê? Mais que vencedor. E você não pode também ser assim? Não desista não do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe. Mesmo que houve um abandono, deixou você, esquece o sentimento. Tira do seu coração o ódio, o sentimento, esse sentimento de mágoa, não. O que tratou você mal, passa a tratar bem em nome de Jesus. Então Davi foi, e Davi diz aqui no versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará o incircunciso, o gigante, ou doença, ou enfermidade, ou mal, em nome de Jesus. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Isso é fé, irmão. Isso é fé, meu querido. Quando você determina a sua vitória diante de Deus, Deus honra a sua fé. Por isso, começa a ler a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Aqui está a verdade do Deus vivo. Aqui está a verdade para transformar a sua história. A minha história foi transformada. Há 20 anos que eu sigo a Jesus. Sou homem pecador, falho, mas Ele é Senhor. Ele é Deus, misericordioso,
E quando eu me humilho diante dele, ele ouve a minha humilhação, ele vê as minhas lágrimas, ele enxuga as minhas lágrimas. Eu creio em nome de Jesus. E assim sendo, Davi foi para cima do gigante. 47 diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas suas mãos, nas nossas mãos. Então, a sua luta hoje, meu irmão, minha irmã, contra qualquer principal potestade, é essa luta espiritual, é guerra espiritual. Você não pode lutar contra a carne e sangue. Quer dizer, pessoas que te tratam mal, pessoas que querem tirar seu emprego, pessoas que querem levantar falso testemunho. Essas pessoas são usadas como encosto, como espírito, como animal que deixa o outro montar. Satanás pega aquela pessoa ali como uma mula para montar em cima dele, para destruir vidas, casamento, relacionamento, saúde, enfim. Só que você não tem que brigar com aquela pessoa. Até você ora por ela, para que Deus tire ela daquele engano. Tire a cegueira dos olhos.